Boa noite pra todo mundo que tá chegando. Sabe que eu reparei uma coisa? Toda vez que eu começo uma live eu faço assim no cabelo. Aí eu tenho que controlar pra não fazer assim. Boa noite pra todo mundo. É muito bom estar aqui com vocês pra gente falar de um assunto super sério. E a gente não vai ter muito rodeio, porque é uma live curtinha de meia hora, mas a gente precisa falar a respeito do que aconteceu, não do que aconteceu na verdade essa semana, né, mas do que tem acontecido durante muito tempo, com milhares de famílias espalhadas pelo Brasil, e eu acho que a gente precisa falar sobre isso de uma forma um pouco mais abrangente, porque não foi só no voo, aquele voo que todo mundo ficou sabendo, que as pessoas viram no vídeo e tudo mais. Eu vou colocar só aqui embaixo. Opa! Aqui. Beleza, eu coloquei o assunto. Boa noite para todo mundo. Eu nem vou falar o nome de todo mundo que chegou. É muito bom estar com vocês. A gente tá com mais de 200 pessoas já, assim, ao vivo. E a gente vai falar um pouquinho a respeito do que aconteceu essa última semana com a Thaís. Eu fiquei sabendo quem era. Conversei hoje à tarde com a moça, aquela mãe do menino, que foram expulsos do voo. Então, assim, né? Eu acho que pouca gente que tá aqui não sabe o que aconteceu, mas eu vou dar uma situada se de repente alguém não tá sabendo o que aconteceu. Nesses últimos dias, teve uma família que estava num voo e a criança pequena, sem máscara, e eles foram retirados de dentro da aeronave porque a criança não estava usando máscara. E aí, acho que a palavra que resume basicamente todo mundo é revolta. Todo mundo ficou muito revoltado com isso que aconteceu. E eu acho super importante a gente tocar nesse assunto e explicar que não foi uma coisa que aconteceu do nada. Isso tem acontecido. E se vocês derem uma olhada nos comentários que as pessoas colocaram, né, naquele vídeo curtinho que eu coloquei hoje de manhã, tem um monte, mas um monte de relatos de pessoas falando: eu fui expulsa do supermercado, eu fui expulsa da igreja, eu fui expulso de um outro voo, eles não deixam meu filho entrar, voltar para as aulas presenciais. Tudo porque a pessoa não está usando máscara. Então vamos falar de uma forma assim muito clara e específica sobre isso? Vamos lá. Todas as pessoas são obrigadas a usar máscara em ambientes públicos ou privados com acesso ao público. Isso significa que todo mundo é obrigado a usar máscara num parque, na rua, no shopping, no supermercado, numa igreja, na escola, no comércio, num avião, num Uber, num ônibus. Todas as pessoas são obrigadas a usar máscara nesses ambientes públicos ou privados com acesso ao público, ok? Qual que é a diferença do privado com acesso ao público e do privado sem acesso ao público? Por exemplo, a minha casa. A minha casa é um local privado, mas que não é de acesso ao público. Só entra aqui quem eu convido, quem eu quero que entre. Não é qualquer pessoa que abre a porta e entra, ok? Esse é um local privado que não tem acesso ao público. Qual é o local privado de acesso ao público? Uma loja, por exemplo, um shopping, um supermercado. É um local privado, não é do governo isso. Tem dono, mas tem acesso ao público. Muito bem. Então, todas as pessoas são obrigadas a usar máscara nesses ambientes. Mas existe uma lei, eu já falei para vocês várias vezes sobre essa lei, e trouxe novamente, é a Lei 14. Eu coloquei aqui o assunto de hoje, eu não fixei o comentário. Peraí, gente. Aqui, deixa eu achar o que eu coloquei. Porque aí quem chega no meio do caminho, aqui. Pronto, porque aí quem chega no meio do caminho sabe do que a gente tá falando, tá? Desculpa. Opa, agora deixa eu só puxar os comentários aqui pra cima, senão eu perco o que vocês estão falando. Bom, muito bem. Então vamos lá. Qual é a lei? Existe uma lei que diz que as pessoas com autismo ou pessoas com deficiência, eu vou ler essa lei aqui, que elas são dispensadas do uso. O que significa isso? Que essas pessoas que estão relacionadas aqui na Lei 14.019 de 2020, essas pessoas não são obrigadas a usar a máscara. Então, antes da gente entrar na lei especificamente, vamos deixar claro uma coisa.
essa lei permite que essas pessoas, que eu vou ler daqui a pouquinho, não usem máscara. Isso não significa que a lei está dizendo que essas pessoas estão protegidas da contaminação. É muito importante a gente entender isso. Se a pessoa com autismo conseguir usar a máscara, é óbvio que é a melhor coisa. Afinal de contas, a máscara ajuda na proteção. Só que existem muitas pessoas com autismo que não conseguem usar a máscara. Não tem a menor condição, elas não conseguem usar máscara, por isso que a lei foi criada. As leis não são criadas do nada, elas têm um propósito. E o propósito desta lei foi deixar claro que para determinadas pessoas esse uso é opcional. Isto é, ninguém pode obrigar estas pessoas que estão aqui na lei a usar a máscara, ok? Então vamos lá, vamos ler o que está escrito na lei. É a lei 14.019, no artigo 3º, no parágrafo 7º. Se vocês esquecerem a lei, vocês podem ir lá no site, no autismolegal.com.br, vai em blog, onde tem todas as leis separadinhas, uma por uma, e tem uma que eu falo especificamente a respeito do Covid com os autistas, tem a que a gente fala sobre o retorno às aulas, tanto em uma quanto a outra eu falo a respeito do uso da máscara e vocês clicam ali e vocês baixam a lei de graça. Mas se não, joga no Google, Lei 14.019 de 2020, que você vai ver ali a lei para vocês baixarem, usarem gratuitamente e tudo mais. Eu vou ler a lei. Por que eu tô falando tanto o nome da lei? Porque eu acho que nós precisamos estar com essa lei no nosso celular. Quer salvar a live, salva a live. Quer salvar o site, salva o site. Quer salvar a lei, salva a lei. É um arquivo super pequenininho. A lei tem 4 páginas e o que importa pra gente é o que tá na segunda página. É bem pequenininho, mas salva isso. Por quê? Muita gente não tem a menor ideia de que essa lei existe. E eu fico imaginando e tirando minhas conclusões. Bom, daqui a pouco eu falo disso. Vamos lá, vamos pra lei. Diz assim, no parágrafo 7º, a obrigação prevista no caput é a parte de cima da lei, que está dizendo que é obrigatório o uso em locais públicos ou privados de acesso ao público, aquilo que eu expliquei agora há pouco. A obrigação prevista no caput desse artigo será dispensada, isso é, não é obrigatório. Essa obrigação é dispensada no caso de pessoas com transtorno do espectro autista, vírgula, com deficiência intelectual, vírgula, com deficiências sensoriais ou com qualquer outra deficiência que a impeça de fazer uso adequado da máscara e tal, inclusive no caso de crianças com menos de 3 anos de idade. Então vamos lá, tem menos de 3 anos de idade, não é obrigado a usar máscara. A lei está dizendo assim, né? Tem muita criança com menos de 3 anos que está tomando bronca, está sendo colocada para fora e tudo mais por causa disso. Mas olha só o que fala a lei, que essa obrigação está dispensada no caso de pessoas com transtorno do espectro autista. Isto significa que se você conseguir comprovar que você ou que seu filho tem autismo, ele ou você não é obrigado a usar a máscara. Tem muita gente que faz um pouco de confusão com essa lei quando fala aqui mais pra frente, ou qualquer outra deficiência que a impeça de fazer o uso adequado da máscara de proteção, conforme declaração médica. O que precisa de declaração médica são qualquer outras deficiências que impede de usar. O transtorno do espectro autista está escrito aqui, não precisa de declaração nenhuma. Óbvio, precisa comprovar que a pessoa tem autismo, ok? Pode ser comprovado através de um laudo, pode ser comprovado através da carteirinha, do RG com identificação, enfim. Vocês já sabem várias formas que tem como a gente comprovar que ou eu sou autista ou que meu filho é autista. Mas a lei é muito clara em dizer que a pessoa com transtorno do espectro autista está dispensada do uso obrigatório da máscara. Agora eu vou falar um negócio que estava na minha cabeça. Ficou muito claro para todo mundo com relação a isso? A lei é 14.019 de 2020. É uma lei federal. O que significa? Por que é tão importante a gente saber que é uma lei federal? Porque é uma lei que manda, que vale no Brasil inteirinho. Diferente, por exemplo, de algumas leis estaduais. Por exemplo, o Rio de Janeiro fez uma lei, né, que deu o maior ibope aí. Rio de Janeiro fez uma lei para vacinar pessoas com autismo. Isso vale para o estado. E parece que tem muita gente no Rio que está com dificuldade de achar vacina. Mas isso é outra história. Okay? Esta lei é federal. Isso significa que em qualquer lugar da federação, qualquer lugar do Brasil, essa lei é válida. Ok? Bom, muito bem.
O que eu acho muito esquisito nessa história toda é que no vídeo aparece 14019, tá? Tem um monte de gente colocando o número da lei aqui. Se vocês não encontrarem, depois vocês podem pegar lá no site, mesmo aqui quando eu subir o vídeo, eu coloco o número da lei. O que eu achei muito esquisito, na verdade, naquele vídeo, foi que tinham 2 agentes da Polícia Federal acompanhando essa mãe saindo do aeroporto. Do aeroporto não, de dentro do avião. E isso é uma loucura, né? Porque se a gente fica pensando, a princípio todo mundo deveria saber a lei. Na lei, inclusive, está dizendo que ninguém pode deixar de cumprir a lei alegando que não sabe, ok? Mas isso é um outro assunto que a gente fala depois entre advogados e tudo mais e tal. Mas por que eu falo para vocês que é muito importante vocês terem a lei com vocês? Porque você não precisa estar no avião, mas de repente você está no supermercado e alguém fala, seu filho está sem máscara, não pode entrar, você apresenta a lei e ali está escrito. Se por acaso alguém fala, olha, seu filho não pode voltar na aula presencial porque ele está sem a máscara, está escrito na lei que ele não é obrigado. Se numa lei federal está escrito que o seu filho não é obrigado a usar a máscara, ninguém pode obrigá-lo. Se a gente está falando a respeito de viagens internacionais, por exemplo, quando você chegar no outro país, a nossa lei não vale para eles. Então você vai precisar seguir as leis deles ali. Mas essa é outra história. Quando a gente está falando de locais dentro do território brasileiro, esta lei é federal e deve ser cumprida. O que aconteceu depois com esse caso da mãe? Ela está sendo já assessorada pela Defensoria Pública, eles entraram com o habeas corpus, que é o direito de você ir e vir. Porque o que aconteceu com aquele menino é que ele foi proibido de viajar de avião, sendo que a lei não o impedia disso. E precisou de um processo, né, do exatamente o habeas corpus, para que ele tivesse direito a viajar. O que eu acho que vale muito a pena? A gente se antecipar nesses casos. A mãe se chama Thaís, eu não sei se a Thaís entrou, ela falou que ela ia entrar, deixa eu dar uma olhada, mas ela disse que ela estava muito triste ainda, muito abalada e tudo, e que ela não sabia se ela ia conseguir falar, aqui achei a Thaís, vamos ver se ela falou que ela não sabia se ela ia conseguir conversar e tudo mais. O que eu disse para ela, na verdade, é que a gente queria que ela entrasse para que todos nós falássemos a respeito da nossa solidariedade, sabe? Falar que ela não sofreu sozinha ali. Quando a gente assistiu o vídeo, é como se a gente tivesse ali dentro do avião com os nossos filhos e tivessem colocado a gente para fora. Existem algumas coisas que a gente pode se antecipar. O que você pode fazer? Anda com essa lei junto com você. Se você vai viajar de avião, você pode apresentar o formulário, o tal do FREMEC ou MEDIF, aquele que dá desconto para viagem de avião, né? Tem tudo isso lá no site, tá? Tá tudo explicadinho lá. Mas esses formulários podem te dar direito ao desconto da passagem de avião. Ali tá dizendo que a pessoa com autismo tem dificuldade para uma série de atividades necessárias dentro do voo. Ali eles sabem que a pessoa tem deficiência e que ela tem dificuldades em algumas coisas. Mas ainda assim, mesmo que a família não apresente, muita gente viaja através de milha, muita gente paga a passagem normalmente, tanto para a pessoa com autismo, ela na verdade sempre paga, mas o acompanhante pode ter esse desconto, que eu não vou ficar explicando aqui, depois vocês pegam lá no site, tá bom? Mas tem vídeo, no YouTube tem vídeo onde eu explico isso com detalhes e tudo mais. Mas andem com a lei com vocês. E quando por acaso a Thaís está aqui, deixa eu ver, Thaís, você quer entrar só para as pessoas mandarem beijo para você? Eu vou te convidar. Se você não quiser entrar, não tem problema, tá bom? Se antecipem. E se por acaso, mesmo apresentando a lei, alguém achar que você deve ser expulso do ambiente onde você está, entre em contato com a polícia. Porque essas pessoas estão impedindo o seu direito constitucional ou o direito constitucional do seu filho de ir e vir. E isso não pode ser admitido sob hipótese nenhuma. O que a gente não quer, a gente não quer de forma alguma, como que fala, cancelar a companhia aérea, não é isso. O que a gente quer é que seja dado um basta nessas situações.
A gente tem relatos de monte de autistas que foram colocados para fora de Uber. Vocês já viram vários. A gente já teve relato de mãe com filho que foram expulsas de dentro do ônibus. E empurraram a família para fora do ônibus. A mulher caiu no chão, se machucou e tudo mais. Gente sendo expulso de igreja, né? Onde a gente pensa que deveria ser o lugar mais inclusivo do mundo, é dentro de uma igreja. Tem um monte de famílias que foram expulsas de dentro de igreja porque seus filhos faziam barulho. Tem relato de pai falando que ele estava numa apresentação musical, num concerto, e que eles foram expulsos por causa da pessoa com autismo. Isso é um absurdo. A Thaís está aqui com a gente. Thaís, eu falei com você à tarde, mas agora, olhando nos seus olhos, porque eu sei que você está me olhando, a gente gostaria de dizer para você que nós estamos junto com você e que ninguém sabe exatamente a dor que você sentiu. Né? A gente se imagina naquela situação e muitos de nós e muitas de nós choramos nos imaginando naquela situação com você. Mas só você sabe o que você passou. Você e outras mães, né? Outras famílias que já passaram por essa situação. Mas você não está sozinha. Você sabe que a lei está do seu lado, que foi um absurdo o que aconteceu, que eles fizeram essa atitude que eles tomaram foi totalmente legal. Essa companhia aérea já tinha sido comunicada pela Defensoria Pública sobre esta lei. As companhias aéreas estão sabendo sobre a lei 14.019, mas muitos ainda têm desrespeitado. Então, não se calem. Abracem as mães que estão passando por essa dificuldade. Se algum dia você vê alguma mãe passando por isso, tome frente, fale, eu sei, e tem uma lei sobre isso, tá aqui. Você não lembra o número da lei? Entra lá no site, joga autismo legal no Google, joga a lei máscara autista, vai aparecer no Google para vocês. Mas a gente não pode se calar. Porque quanto mais a gente se cala, mais essas situações vão acontecendo, sabe? É... Quando a gente se cala com relação à escola, que não deixa nosso filho voltar, quando a gente se cala, quando o convênio não faz a terapia que deve fazer, quando a gente se cala, quando limitam o tipo de atendimento que o nosso filho tem, quando a gente se cala, quando um vizinho fica falando que a gente está fazendo barulho e que você toma multa no condomínio, isso tem acontecido tanto, tanto, tanto. A gente não pode mais se calar. A gente precisa. Pode chorar, gente, porque todo mundo chora. Chora. Respira fundo, mas vai para cima. Não fique mais calado, porque enquanto a gente se cala, a gente está alimentando essa cultura de excluir não somente autistas, as pessoas com deficiência em geral, mas obviamente a gente fala a respeito do autismo porque o autismo está dentro da nossa casa, ok? Então, Thaís, meu amor, que Deus te abençoe, que Ele acalme seu coração, que você se sinta abraçada por todos nós. E, gente, eu sei que é complicado, eu sei que dói muito, rasga a nossa alma quando nós vemos nossos filhos sendo rejeitados, excluídos, humilhados, né? O que a gente menos está se importando é o que vão pensar da gente, né? A gente não tá nem aí porque pensam da gente, mas fazer isso com o nosso filho é de cortar o coração. E acreditem, isso não acontece só com crianças. Esses dias teve um rapaz, um homem, com autismo e ele não consegue usar máscara e ele me mandou uma mensagem dizendo: Carla, eu não consigo usar máscara, eu tô tendo muito problema, eu já fui expulso de supermercado, minha noiva, minha namorada, minha esposa, sei lá, enfim, a companheira dele, dizia que isso era frescura e ela ficou brava com ele, ela não saía mais com ele porque ele não conseguia usar máscara. Muitas vezes, por a pessoa com autismo não ter nenhuma característica visível da sua deficiência, as pessoas acham que isso é bobeira, que isso é frescura, que isso é moda, né? Até isso a gente já chegou a ouvir assim. Mas a deficiência está dentro, né? A deficiência está dentro do cérebro, está dentro do corpo da pessoa. E isso não é uma coisa que a gente não, né? Mas que as pessoas com autismo possam simplesmente fazer, sabe, desligar um botão e falar: não, hoje eu não vou ser autista. Não é assim. Faz parte da essência da pessoa. A gente precisa respeitar. E quanto mais a gente falar a respeito do autismo, mais pessoas vão saber do autismo. As pessoas que convivem comigo já sabem um monte. As pessoas que convivem com vocês, quanto mais vocês falarem, mais elas vão conhecer o autismo. E elas vão replicar para os conhecidos delas, e assim para os conhecidos, enfim, algum dia o autismo vai ser conhecido, e não só conhecido, mas respeitado. É isso que a gente mais espera, ok? A Thaís está mandando um recadinho aqui. Agradeço imensamente o carinho de todos vocês. O que mais me conforta é que não estou sozinha aqui, igual me senti naquele avião. Foi isso que ela me falou à tarde. Que ela se sentia muito sozinha ali. E
Thaís, eu sei que você ficou sozinha ali, mas você não está sozinha. Nós somos milhares de famílias que estão espalhadas por esse Brasil, procurando e exigindo que os direitos sejam respeitados. Porque direito não é favor. A gente precisa levantar a cabeça e exigir que os direitos das pessoas com autismo sejam respeitados. Porque já deu, né, gente? Já deu de desrespeito, a gente cansa com isso. A gente não pode mais aceitar, tá bom? Beijo pra todo mundo, foi muito bom estar com vocês aqui. Passem pra frente esse recado, passem pra frente as coisas que estão acontecendo, passem pra frente a informação da lei, porque tem um monte de autista pastando por aí, porque não sabe que tem uma lei que os permite não usar a máscara, tá bom? E para aqueles que podem usar, usem, porque a máscara é proteção, tá? Beijo pra todo mundo, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.